Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e tenho para você mais uma dica de amigo na cultura. Vou falar para vocês hoje sobre um livro. É voltado principalmente, se você acha, você sente que existe algo, digamos assim, não está funcionando bem no mundo, em termos de cultura, em termos de acontecimentos, se você acha que nós vivemos uma era de decadência moral, cultural, artística, de qualquer forma, então esse é um livro que eu dedico para você. Se você acha que nós estamos vivendo uma época de completo progresso, que as coisas só estão melhorando, etc. e tal, talvez você não vá gostar desse livro. Mas se você está incomodado com alguma coisa que acontece no mundo, esse livro do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros, é uma grande dica para você. Tá? Quem é Mário Ferreira dos Santos? Ele já falecido, foi um grande filósofo brasileiro. Tá? Talvez o maior deles, um dos maiores deles. Ele tem verbete em Oxford. Ele é muito mais conhecido fora do Brasil até do que dentro. Ele formulou uma forma de raciocínio filosófico, de método, que é a chamada decadialética, que é uma coisa complicadíssima para nós leigos entendermos. Você tem que entrar muito na filosofia para entender esse método, essa parte realmente pesada de filosofia que o Mário Ferreira fez. Mas esse livro aqui, A Invasão Vertical dos Bárbaros, não é um livro de filosofia. É um livro de análise cultural. É uma análise da cultura feita por um grande filósofo. Ele foi escrito em 1967 e ele mostra o mal-estar que nós vivemos, principalmente no que nós chamamos de civilização ocidental. Tem gente que acha que isso não existe, mas podemos dizer Europa, Brasil, Estados Unidos, América Latina. O que está de errado nesse mundo. Tá? E esse livro é um livro denúncia do Mário Ferreira dos Santos, ele denunciando que o que nós estamos vivendo é uma invasão vertical dos bárbaros. Tá? Então ele vai definir esses termos corretamente, mas ela é uma invasão, tá? Vertical, porque ela acontece dentro da cultura, não acontece de fora para dentro. Então quando nós temos, por exemplo, a invasão dos bárbaros em Roma, no século V depois de Cristo, aquilo é uma invasão horizontal. Os bárbaros estão invadindo o Império Romano. A invasão vertical dos bárbaros acontece já dentro da cultura e acontece de cima para baixo. Então uma alta cultura corrompida perde a sua noção de valores e joga isso para baixo através das várias manifestações culturais. Então é um problema essencialmente das elites. A elite política, elite econômica, elite intelectual, jornalismo, igreja, elite clerical. Então o Mário Ferreira faz um diagnóstico mostrando todos esses problemas, numa linguagem que nós conseguimos entender, e nós conseguimos entender o que nos angustia tanto em uma série de coisas que está acontecendo na sociedade. Não se deixe enganar. O fato desse livro ter sido escrito em 67 não o torna menos atual. Muito pelo contrário. Esse livro é muito atual mesmo. Tá? Porque coisas e movimentos que estavam apenas começando nos anos 60, hoje eles se encontram em plena atividade, em pleno acontecimento. Nós vivemos uma invasão vertical dos bárbaros. Ele vai mostrar como isso se manifesta nas artes, no cinema, nos livros, nos grandes debates, na vida pública, na política. É um livro relativamente fino, fácil de ler e dividido em tópicos muito pequenos. Então, você tem 15 minutos livre, você lê um tópico. Por exemplo, os credos primitivos. Então, o que ele tem a dizer sobre isso? Valorização da horda, valorização da massa. Está aqui dizendo o que é isso. Propaganda desenfreada e tendenciosa. Aliás, alguém já disse que a ciência social que é mais desenvolvida no mundo de hoje é a propaganda e o marketing. E é o mais prático e de maior resultado. Então, nesse livro aqui, o Mário Ferreira dos Santos faz um panorama da nossa cultura, mostra quais os problemas que nós temos, por que nós nos sentimos desconfortáveis com ela,
o problema das manifestações artísticas, você vai entender qual é o problema da arte moderna, que tanto incomoda muita gente, principalmente a maior parte da arte moderna. Claro que tem coisas boas na arte moderna, mas tem muita coisa que nós consideramos de muito mau gosto, e nós vamos entender isso a partir do Mário Ferreira dos Santos. Qual é o problema da igreja? Tá? Qual é o mal que a igreja está fazendo para si mesma, a igreja católica, ele era um católico principalmente, está fazendo para si mesmo, tá? O problema da corrupção moral da igreja. Então todas essas questões estão nesse livro que eu acho precioso, que você lê com facilidade, né? E feito por uma pessoa realmente estudiosa e que sabia o que estava falando. Então fica essa dica aí de leitura, a invasão vertical dos bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos.